Oi, gente! Dando continuidade ao nosso projeto LAG nas redes sociais, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quedas e fraturas em idosos. Iniciando então pelos aspectos gerais. Qual o conceito de quedas? É um deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais e comprometendo a estabilidade. A incidência é de um terço dos idosos acima de 65 anos, que cai ao menos uma vez por ano, sendo que 50% desses casos são quedas recorrentes. É importante a gente saber desse conceito, porque as quedas elas podem potencializar um declínio funcional, constituir uma manifestação de alguma doença ou ainda sinalizar uma patologia aguda. Quais são as causas de quedas? As quedas elas são provocadas por uma interação complexa entre diversos fatores. Esses fatores podem ser os que comprometem o sistema, os sistemas envolvidos com a manutenção do equilíbrio, podem estar relacionados às alterações fisiológicas próprias do envelhecimento, condições patológicas, efeitos adversos de medicações, ou ainda interações medicamentosas, riscos ambientais, calçados ou comportamentos inadequados. Ao longo dessa aula, então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses aspectos. Mas quais são as consequências das quedas? A principal delas são as fraturas. As fraturas, elas ocorrem em 5 a 10% das quedas e é considerado uma consequência grave, por exemplo, o traumatismo crânioencefálico. 95% das fraturas de quadril ocorrem devido a quedas, e a fratura de fêmur, que é bastante comum, ocorre mortalidade após um ano. Ocorre mortalidade dos idosos após um ano dessa fratura de fêmur, sendo que o maior risco é em mulheres de idade mais avançada. Dos sobreviventes dessa fratura de fêmur, 25 a 75% costumam não recuperar o estado funcional anterior à fratura. Além de fraturas, a gente tem outras consequências, como escoriações, contusões, restrição de atividades, isolamento social, declínio na saúde, institucionalização, custo com os cuidados de saúde e medo de cair, que a gente vai abordar adiante. É importante a gente compreender que essas consequências elas estão totalmente interrelacionadas. Por exemplo, um idoso que cai, ele fica com medo de ter uma nova queda e isso restringe suas atividades, o que pode levar a um isolamento social. Além disso, um idoso que cai, ele tem mais chance de ser institucionalizado, porque a família ela fica preocupada e acha que talvez a institucionalização seja uma melhor opção. Bom, existem diversos fatores de risco para as quedas, e são eles fatores de risco intrínsecos e fatores de risco extrínsecos, ou ainda a gente pode classificar em fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Vamos iniciar então pelos fatores de risco intrínsecos. Como o próprio nome diz, esses fatores intrínsecos, eles estão relacionados ao processo de envelhecimento em si. São diversos, iniciando pelos fatores sociodemográficos. Temos a idade, sendo que a idade superior ou igual a 75 anos possui um maior risco de queda. O histórico, no qual a história prévia de uma ou mais quedas no ano anterior aumenta a chance do idoso ter uma nova queda. Mulheres brancas e indivíduos que moram sozinhos ou possuem baixo suporte social. Temos também, como fator de risco intrínseco, a capacidade físico-funcional do idoso, que constituem as limitações para as atividades de vida diária, que podem estar relacionadas com o comprometimento da marcha e mobilidade desses idosos, relacionadas principalmente com a velocidade e equilíbrio da marcha. Dentre os fatores de risco intrínsecos, temos também os distúrbios sensoriais e neuromusculares, por exemplo, déficit visual, como a perda de visão de contraste, redução na percepção de profundidade e redução da acuidade visual. Além disso, os idosos eles podem ter uma diminuição da sensibilidade vibratória e tátil, redução da força muscular e maior tempo de reação. Isso tudo pode propiciar um episódio de queda. A gente também tem como fator de risco intrínseco os fatores psicológicos, que existe o medo de cair, e esse medo ele pode ser considerado um medo protetor ou um medo perpetuador de quedas. O medo protetor é quando o idoso ele teve algum comportamento inadequado que levou ele até a queda. Então, esse medo protetor, ele faz com que o idoso ele se previna mais e diminua a chance de ocorrer essa queda. Já o medo perpetuador de quedas é o medo no qual o idoso, depois que ele tem um episódio de queda, ele fica com medo de cair novamente e ele priva suas atividades por isso. E isso pode levar, consequentemente, à fragilidade e sarcopenia. Além disso, temos, dentre os fatores psicológicos, temos o comportamento de riscos, que seria os idosos que possuem alguma comorbidade psíquica ou psicológica. Outros fatores de risco intrínsecos estão relacionados às condições de saúde e doenças crônicas, sendo que é muito comum a relação entre doenças que promovem declínio cognitivo e quedas em idosos, por exemplo, o Parkinson ou acidente vascular encefálico.
Muito comentada também a relação do uso de medicações com as quedas. Mas na verdade existem poucos estudos que comprovam isso, então a validade dessa afirmação é um pouco questionável. É claro que a gente tem que considerar que, a polifarmácia, ela pode levar a reações adversas, interações medicamentosas e prescrições inadequadas, então é importante considerar o uso de medicamentos pelos idosos, principalmente os benzodiazepínicos e os antidepressivos, inclusive o inimigo número 1 dos geriatras, que é o clonazepam. Agora, os fatores de risco extrínsecos. Esses fatores, eles estão relacionados com o ambiente em que o idoso vive e as atividades que ele realiza. A relação entre a capacidade funcional do idoso e o meio em que ele vive é importante para a gente determinar o risco de cair. A gente vai fazer basicamente uma avaliação da segurança do idoso, tanto no ambiente domiciliar quanto na rua. É importante, então, a gente estar atento ao tipo de calçado que o idoso usa, se ele utiliza algum dispositivo auxiliar de marcha, se existe obstáculos tanto na casa dele quanto na rua. Na casa a gente é muito comum ocorrer quedas por causa de tapetes, calçados inadequados, superfícies irregulares, e na rua ela exige um pouco mais de esforço do idoso, porque é uma interação entre a percepção visual e as estratégias de superação de obstáculos. Para a gente avaliar esses fatores de risco e a chance do idoso cair, a gente pode fazer uma avaliação físico-funcional do idoso. Nessa avaliação estão os conhecidos testes físicos, como o TUG. Esse teste, ele foi falado bastante na primeira aula do IGTV, então quem não conferiu pode entrar lá e assistir a aula. E ele consiste basicamente em o idoso que fica sentado em uma cadeira com as costas apoiadas no encosto e os braços relaxados sobre a coxa. E aí, quando a gente inicia o teste, o idoso ele levanta, caminha por 3 metros, gira, parado e retorna à posição sentada. E aí, conforme o tempo que ele gastou realizando esse processo, a gente vai ter uma classificação. Outro teste que a gente pode realizar é o POMA. Esse teste, ele avalia basicamente o equilíbrio do idoso em diversas situações. Por exemplo, equilíbrio sentado, levantando-se da cadeira, equilíbrio de pé, imediato e equilíbrio de pé, equilíbrio com os olhos fechados, equilíbrio ao girar 360 graus. Tem um teste que a gente faz para ver o equilíbrio do idoso, é que a gente aplica uma pressão leve no externo do paciente e avalia o equilíbrio dele em relação a isso. Tem o equilíbrio ao virar o pescoço, em apoio unipodal, equilíbrio durante a extensão da coluna, ao alcançar um objeto para cima, inclinar para frente, sentar. E aí no final também a gente vai ter uma pontuação e vai classificar como que é o equilíbrio do idoso. Outro teste que a gente pode realizar, que é bastante parecido com o POMA, é o BBS, que também consiste em avaliar o equilíbrio do idoso em diversas posições. Bom, agora a gente pode fazer uma avaliação do idoso caidor e do risco de cair. Idoso caidor é aquele idoso que sempre apresenta episódios de queda. Então, se um idoso ele apresenta uma queixa de queda, o que a gente tem que se perguntar é: se o paciente fosse um jovem de 20 anos e saudável, ele teria caído? A resposta provavelmente vai ser não, e a partir disso a gente pode fazer uma avaliação geriátrica ampla, direcionada para a identificação dos múltiplos fatores de risco para a queda. É interessante que, para a avaliação da queda do idoso, a gente tem que fazer uma retrospectiva dos fatores de risco que levaram a essa queda, porque não basta simplesmente tratar as consequências dessa queda, mas sim estar atento ao que levou a essa queda. Então, a gente pode fazer uma anamnese detalhada, com um inquérito direcionado para a queda, no qual a gente pergunta qual foi o local de queda, se teve quedas anteriores, se tem dificuldade para levantar, quanto tempo esse permaneceu no chão, porque é muito comum que um idoso ele caia durante a noite e ele permaneça no chão e ele dorme no chão e ele permanece no chão até algum familiar ou cuidador acordar e colocar ele de volta na cama. Qual foi o mecanismo de queda, se teve perda de consciência, se teve sintomas que precederam essa queda, uso de substâncias medicamentosas ou álcool, como que é a capacidade funcional desse idoso, qual calçado ele estava usando, se tem algumas comorbidades. E o diagnóstico diferencial que a gente faz é com crise epilética e acidente vascular encefálico. Alguns exames complementares que a gente pode fazer é o eletrocardiograma, hemograma, eletrólitos, nível sérico de medicamentos e exames de imagem conforme a necessidade. Bom, e para finalizar, existem as estratégias para a prevenção de quedas.
É importante que, para determinar essas estratégias, seja feita uma avaliação multidimensional com uma equipe multidisciplinar, principalmente composta por fisioterapeuta e ou terapeuta ocupacional. E a gente tem que saber também se o idoso ele possui algum declínio cognitivo. Existem os exercícios, principalmente os treinos de equilíbrio, marcha e força, que ajudam somente não na, que ajudam não somente na questão motora, mas também na questão sensorial, melhora a mobilidade e faz uma estimulação cognitiva. E esse exercício é importante que eles sejam prescritos e supervisionados por fisioterapeutas ou educador físico. Deve ser realizado cerca de 1 a 3 vezes na semana. Outra forma de prevenção também é realizar o ajuste de medicamentos, principalmente os psicotrópicos. O famoso clonazepam faz parte disso, porque ele possui uma meia-vida de 48 horas, então a gente tem que ficar atento. Existem também os diuréticos, né? Que, como eles aumentam a frequência urinária do idoso, isso aumenta a ida dele no banheiro e o maior risco de quedas. Então, a gente tem que avaliar, e quem vai fazer essa avaliação de forma mais adequada para ajuste dos medicamentos é o geriatra, que conhece a história do paciente e a especialidade que consegue ter uma visão global das necessidades do paciente. Tem também a correção de déficits visuais e posturais, por exemplo, cirurgia de catarata. A questão do déficit postural tem que analisar a hidratação do idoso, os medicamentos, controle da hipertensão. Tem a reposição de vitamina D, que é feita em casos de deficiência de vitamina D, né? Porque isso provoca um déficit de força muscular e o que aumenta o risco de quedas. Temos a educação em quedas, que é importante para o próprio paciente, os familiares e cuidadores. Só que ela não funciona como uma medida isolada, então ela deve ser associada com as outras formas de prevenção. E por fim, mas não menos importante, a gente tem as modificações ambientais, que elas são muito efetivas, principalmente se elas forem realizadas pelos terapeutas ocupacionais. E elas visam promover uma segurança na realização das atividades de vida diária, por exemplo, melhorar a iluminação de um ambiente, retirar tapetes e objetos que possam atrapalhar a deambulação, fornecer equipamentos que auxiliem o idoso na marcha e outras medidas. Por fim, eu gostaria de propor um desafio a vocês e que vocês respondessem nos comentários. Qual o tipo de bengala ideal? É aquela bengala que tem um ponto só ou a bengala que tem 4 pontos? E aí, o que vocês acham? Bom, gente, essa foi a aula de hoje. É apenas um resumo desse assunto extenso e muito importante na geriatria e gerontologia. O livro que a gente utilizou foi o livro de geriatria da série Manual do Médico Residente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, pela editora Ateneu. Espero que vocês tenham gostado e eu agradeço muito pela atenção. Obrigada.